sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Amo Gente, Odeio Conta. Se você ama gente assim como eu e odeia conta, esse podcast é pra você. Hoje eu tô aqui com o teacher Thiago Rocha, que é professor de inglês, é cineasta, certo? E é professor da Fluency Academy também. Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você com a gente. Obrigado, tô muito feliz e honrado com o convite. A gente já tá tentando fazer isso acontecer já tem um tempinho, né? Sim. Mas eu falei, de hoje não passa. Tô até com um pouco rouco, mas a gente vai conseguir fazer o nosso melhor aqui e bater um papo bem gostoso. Obrigada. Thiago, eu até aproveitando o assunto, gente, Thiago está rouco. Todos nós ficamos roucos. Estamos todos roucos. Fica à vontade, viu, Thiago? Thiago, quero que você comece contando um pouquinho da sua história pra gente. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Boa, então eu sou o Thiago Rocha, filho de José Carlos e Maria Lúcia, irmão de André e Arlete, e eu sou um baiano. Cresci em uma cidade chamada Feira de Santana, lá na Bahia, e uma cidade que não é interior, mas não é tão pequena, porque depois de Salvador é a segunda maior cidade do estado, né? Olha. Mas lá em Feira de Santana eu morava na zona rural, então era um espaço assim, onde não se tinha muitas oportunidades, né? Mas Thiago sempre foi um menino muito criativo e sonhador. Se você conversar com os meus professores, você vai entender que eu sempre fui uma criança muito arteira, né? E sempre gostei muito de escrever, de desenhar. Tudo de arte, assim, me conectava muito. Mas a minha infância foi marcada por um sonho. Sabe qual era o meu sonho? Conta pra gente, a gente quer saber. O meu sonho era falar inglês e ir para os Estados Unidos. Só que na minha família ninguém nunca tinha ido, ninguém do meu bairro, eu não conhecia ninguém que tivesse tido essa experiência, tanto de falar inglês quanto de ir para os Estados Unidos. Então eu falei para meus pais, mãe, pai, eu quero ir para os Estados Unidos, me ajuda. Só que meu pai era pedreiro, minha mãe doméstica, a gente vem de uma realidade social bem humilde e era totalmente fora de realidade, assim, não tinha nem o que pensar. Mas a minha família sempre foi muito nutrida de muita fé e os meus pais sempre falavam, peça a Deus. Você quer ir? Peça a Deus. Ore que Deus vai realizar seu sonho. E eu comecei fazendo uma coisa meio que empreendedora. Eu pedi minha mãe, ela trabalhava na casa de pessoas que tinham condição, né? Ela era doméstica. Eu falava, vê se lá não tem um dicionário de inglês, um livro, pede emprestado para mim, para eu poder estudar. E assim ela conseguia livros para mim. Eu também ia em escolas pedir material usado. Já cheguei até a pegar livros também no lixo, descartados em cursos de inglês. E eu montei minha biblioteca para que eu pudesse aprender inglês sozinho. Então, eu passava horas, assim, estudando inglês ainda nessa fase da minha... Final da minha infância, início da adolescência. Mas eu não tinha acesso a CDs, a áudios. Então, eu meio que aprendi inglês primeiro a ler e escrever. E memorizei muitas palavras, mas não sabia a pronúncia. Então, só logo depois que teve acesso a fita, depois CD, né, para poder treinar e praticar a minha escuta, né, e melhorar a minha pronúncia. No meio disso tudo, eu muito sonhador, eu comecei a dar banca de inglês na minha casa. Porque hoje em dia, não sei se você tem essa compreensão. Hoje em dia, você ter um certificado de um curso, por exemplo, não tem tanto peso quanto era antigamente. Sim, se você não tinha o certificado, você não tinha nada, né? Hoje em dia, se você tem resultado, você já é aceito. Exatamente. Sim. E no inglês era a mesma coisa, né? Você tinha que ter um certificado de um curso. Era meu sonho fazer um curso de inglês, mesmo que eu estudava em casa. E aí eu comecei a dar banca para as crianças lá da minha comunidade e dava aula de inglês para eles. Eles iam para minha casa, conseguiam umas cadeiras emprestadas de braço numa escola. E aí botava na varanda da casa e vinha 20 meninos para eu ensinar inglês. E aí eles pagavam, era R$5 por mês. Aí o menino trazia tudo de moeda. Chegava um sacão. Já rolava um marketing de afiliação, porque um indicava o outro. Partiu casa do Thiago hoje. E todo mundo gostava muito das aulas, porque como eu era muito criativo, eu trazia música, clipes pra gente trabalhar a escrita, a leitura, o listening também. E eu tinha um método assim bem divertido e era bacana, eu gostava de dar aula. Então, com esse dinheiro que eles me davam, eles me pagavam, eu entrei no curso de inglês. E aí eu fiz um teste de nivelamento e pulei já para o último nível dos intermediários, com o inglês que eu aprendi em casa. E aí eu só fiz terminar o curso, fiz só os avançados e me formei. E aí consegui o sonhado certificado lá do curso de inglês e depois me tornei professor dessa escola, inclusive.
Tiago, eu vou fazer uma pausa porque a gente tem muito mais coisa pra contar, mas assim, o que mais me pegou, além da sua perseverança, que é absurda, e não é uma perseverança, me chamou muita atenção, não é uma perseverança cega. Né? Eu quero. Não, você foi criando meios para aquilo acontecer dentro do que você conseguia ver. E isso é muito mágico. Eu quero que quem está escutando a gente também olhe para sua própria vida hoje e fale quais são os meios que eu tenho agora disponíveis, né? No caso da sua mãe, era até mais difícil, né? Conseguir emprestado com alguém. E você, mesmo assim, você foi criando esses meios. Mas você aprendeu a escrever e a ler antes de falar. Tipo, você realmente foi pelo caminho mais difícil. Exatamente. E eu costumo dizer para as pessoas que o que é a criatividade, né? A criatividade é a capacidade de resolver um problema com poucos recursos, ou com recursos escassos, ou com recursos que não seriam os mais adequados para determinada situação. Então eu cresci numa casa extremamente criativa. Extremamente criativa. A gente passou muita dificuldade no âmbito alimentar. Então tinha realmente dias que a gente não tinha nada para comer. Assim, e minha mãe, ela vai lá na roça, arranca uma folha que o nome é língua de boi. É uma folha que é comestível, né? Então ia lá, arrancava essas flores, vai lá no açougue, pede para o açougueiro dar aqueles ossos que eles tiraram das carnes e eles não vão vender. Ela ia fazer uma sopa pra gente comer. Ou às vezes ela trazia a casca das verduras que ela fazia, o almoço na casa que ela trabalhava. E ela cortava as cascas das verduras bem picadinho e colocava no arroz. E o arroz ficava tão colorido e a gente ficava tão feliz de comer o arroz colorido da minha mãe. Sim. Então, eu cresci vendo a minha mãe criando formas criativas, né, de dar dignidade pra gente e resolver solucionar problemas que a gente tinha. Então, acho que eu herdei muito isso dela e do meu pai também, que sempre foi muito empreendedor, né? Pedreiro, encanador, eletricista, barbeiro. Então ele fazia, e agora comerciante. Tava tudo dentro do mesmo segmento, aí de repente barbeiro. Então ele abriu a lojinha dele, começou a vender roupa e cortar cabelo. Aí quando não tava cortando cabelo, tinha o povo comprando roupa e eu cresci nesse ambiente. Sim. Né? Então, embora tendo poucos recursos e escasso, né? Tanto eu, meu irmão, minha irmã, nós três tivemos um exemplo muito bonito na nossa casa. E os três acabaram se tornando pessoas de sucesso, cada um em sua área, né? Meu irmão é petroleiro, trabalha na Petrobras há muitos anos. Minha irmã é empreendedora, tem um salão dela, desenvolveu um produto de... como é? Quando a pessoa faz... Nossa, esqueci o termo. Transição. Não. Tipo cronograma capilar que você faz... Você vai fazendo um negócio lá pra hidratar o cabelo, assim. É em São Paulo? É na Bahia. Só um momento, gente. Momento merchan aqui. Então, a gente... Todo mundo dentro da sua área acabou empreendendo ou correndo atrás de outras oportunidades. E o inglês sempre foi o meu sonho. E sabe qual é a culpa disso? Conta. Sessão da tarde. Qual foi a sessão da tarde que te inspirou? Porque isso aqui, todo mundo que tem mais de 30 vai se identificar. Nossa, todos os filmes que mostravam aqueles bairros americanos, né? Tem Esqueceram de Mim, que é um clássico, quem assistia muito. Kenan e Kel, eu amava Kenan e Kel. Sim! Eu adoro refrigerante de laranja. É só mais 30 pra saber o que a gente tá falando. Mas tem muitos filmes, e quando eu via aqueles cenários, parecia tão diferente da minha realidade, tão diferente. Né? A rua que eu morava era tanta lama que quando chovia tinha que botar tábuas pra gente conseguir sair de casa. E eu via aquele lugar cheio de árvore, todas as casas parecendo casa de boneco, os quartos dos adolescentes, todo... Falei, mano, eu dormia na cozinha, eu não tinha nem quarto. Então aquilo ali implantou assim no meu coração uma vontade muito grande de viver e conhecer aquela realidade que soava tão diferente da minha e muito melhor. Né, na minha mentalidade de criança ali naquele tempo. Então o meu plano era esse. Não sei como, nem quando, mas um dia eu vou pisar nos Estados Unidos. E na vida da gente, eu não sei se você acredita nos propósitos, né? Eu acho que Deus tem um propósito pra gente e tudo tá conectado. Né? Às vezes você passa por algo hoje que você não faz ideia que daqui a 10 anos tudo vai fazer sentido. E os nãos que eu recebi, as portas que bateram na minha cara alguns anos atrás, hoje eu agradeço por elas terem sido fechadas.
Porque foram essas portas fechadas que me guiaram a chegar até onde eu tô hoje. Então, a dor é passageira, ela é momentânea, né? Ela pode durar um dia, um ano, um mês, mas em algum momento ela vai passar e algo vai tomar o lugar dela, né? Se você não desistir. Então, meu pai, pedreiro, quando era bem novinho, veio uma família de americanos para minha cidade. Eles eram missionários. Meu pai construiu a casa deles. E aí meus pais começaram a frequentar a igreja deles, batizou meus pais, celebrou o casamento deles, né? Eu nasci, meus irmãos nasceram. Eles passaram muitos anos na minha cidade. E eu lembro que, embora a gente morava na zona rural, às vezes quando a gente se mudou para esse bairro que eu nasci, era bem distante de onde esse povo morava. Mas às vezes meu pai me levava lá, porque era perto da casa da minha avó. E eu tenho algumas memórias na minha infância de ver esses gringos, um povo tudo loiro, do olho azul, olho verde, falando uma língua que eu não entendia. Eu muito pequenininho, ficava muito curioso para saber o que era. E quando eu comecei a ter esse desejo de falar inglês, eles já tinham voltado para os Estados Unidos. Então eu não pude ter acesso a isso ainda nessa primeira parte da minha infância. Era um mini sonho, né? Acessar o gringo, chegar mais perto daquilo que você queria como ideal. E eu era papa gringo, tá? Porque onde eu vi um gringo, eu ia atrás pra tentar falar inglês. Eu vi um vídeo de vocês sobre isso, sensacional. Você viu? Eu vi, eu amei demais. Mano, quando eu vi esse testemunho de Jeová, eu corria pra tentar falar inglês com a pessoa. Você jura? Eu corria. Eu lembro, eu nunca esqueci uma vez que eu tava no supermercado e eu vi um povo assim... Eles eram estrangeiros, né? Estavam falando inglês. Aí eu comecei a seguir eles pelo supermercado. Aí onde eles paravam, eu parava do lado. Stalker de gringo. Ficava pegando os produtos. Aí depois começava a cantar música em inglês pra ver se alguém puxava uma conversa. Mas eu sempre fui muito cara de pau. Sim. Muito cara de pau. Porque toda oportunidade de falar com gringo era uma oportunidade rara pra mim, né? E uma coisa bem bacana é que anos se passaram. Eu já tava falando inglês nessa época. E aí essa equipe de americanos começou a voltar para minha cidade uma vez por ano, mas agora para fazer trabalho social. E aí eu falei com meu pai, me leva lá, me apresenta a eles, falar do meu sonho de ir para os Estados Unidos, vai que eles me levam. Eu falei, meu pai, por favor. Gente, destemido, né? O medo de toda criança ser levada. O sonho de Thiago, ser levado. Por favor, me leve. E aí meu pai, eu lembro que ele falou, nossa, eu nem dormi de noite, porque meu pai é um pouco tímido, né? Sim. E aí ele chegou lá, me apresentou a eles. E de primeira, assim, esse primeiro contato com eles, tipo assim, é só mais uma criança que tem um sonho para os Estados Unidos, ok, né? Aí ele falou, faça a faculdade, que você pode fazer um intercâmbio e tal. Não me deu muita bola. Aí, eles fizeram uma viagem e eu falei, eu posso ir para ajudar como intérprete, né? Me ofereci, na época nem tinha ainda... Eu ainda não era fluente, né? Eu já era avançado no inglês, mas não era fluente. E eu nunca tive a oportunidade de imersão, né? Então, você ia ajudá-los a entender português. Para traduzir, porque eles faziam trabalho social, trazia médico, fazia projeto com as crianças, tinha que traduzir. E eu lembro que quando eu fui pra viagem, aí eles me conheceram. E eles conheceram o meu coração. E foi aí que teve uma conexão, um match. E aí todo mundo gostou muito de mim. E eu falei, cara, esse ano alguém vai me chamar para os Estados Unidos, porque... Eles sempre falavam de uma moça que foi em uma dessas viagens para ser intérprete e eles levaram para morar lá com eles. Então esse era meu sonho, o nome dela era Joyce. O meu sonho, eu vou ser o Joyce dessa próxima geração. E, mano, vinha ano e passava ano, ninguém me chamava para ir para os Estados Unidos. Mas todo mundo, eles eram apaixonados por mim, gostavam muito de mim. Antes de vir, mandava mensagem, você quer que a gente traga o quê pra você, Thiago? Eles gostavam muito de mim. Se fosse agora um iPhone, né? Já traz um novo. Ganhei um iPad, ganhei um iPod na época. Eles traziam presentes pra mim, era muito bacana. Mas nunca tinham contato de me chamar pra ir pra lá. E aí... A vida vai passando, né? Porque eu já agora não era mais adolescente, já agora eu tinha entrado na universidade para fazer letras com inglês, como eles tinham me sugerido entrar na universidade. Eu falei, eu vou entrar na universidade, fazer intercâmbio, né? E aí fiz letras, não tinha bolsa de intercâmbio para o curso de letras. Tinha para administração, biologia, mas para os menos não óbvios, tinha. Né? Com todo respeito aos biólogos, advogados e administradores, gente, para o menos óbvio. Línguas não tinha. E aí... os anos foram se passando dentro da universidade e eu falei, mano, o que é que eu vou fazer? Porque agora eu tô aqui, né? E a gente que não tem a gente que vem de uma realidade mais escassa, não se tem uma possibilidade de ter um plano B ou um backup plan, né? Você vai para a universidade e alguém tá investindo para você ir.
Então você tem que terminar, Sim. né? Não dá pra... E já tá trabalhando no metade pra estar já fazendo aquele dinheiro voltar de algum jeito. Exatamente. E não dá pra tirar um ano sabático, né? Eu saí da universidade, do ensino médio direto pra universidade, né? Passei no vestibular, no meu primeiro vestibular. Você não tem nem tempo de pensar no que você quer fazer, porque você precisa trabalhar logo. É. E aí, já dava aula, né? Já tava... E aí eu fiz uma gambiarra com a universidade pra conseguir passar numa bolsa de biologia como estudante de letras. E me matricular nas disciplinas de letras, tendo passado pela bolsa de biologia. Então, eu tentei fazer isso e acredita que eu passei? E a universidade falou, nossa, de tantos anos de universidade, nunca ninguém teve essa ideia. Olha. E aí eu passei. Eu ia para a Universidade de Ole Miss, no estado de Mississippi. Mas aí, a universidade cancelou o contrato com a minha universidade 1 mês antes de eu ir para o intercâmbio. E aí eu não pude ir. E eu já tava já Ninguém tá gostando dessa parte da história. Como assim? A gente achou que era agora. Portas fechadas, né? Eu te falei, foram várias. Aí depois eu passei em outro intercâmbio para o Canadá. Eu ia para a Universidade de Bishop, que fica bem perto de Nova York, ali em cima. E fiz a prova de proficiência. Eu e outros 3 passamos. A universidade não mandou um código que a gente tinha que se matricular nas disciplinas. E era meu último semestre, então não tinha mais como tentar no próximo ano. Perdi a bolsa. E eu me formei, mas com um sonho forte, né? Tava no mercado de trabalho dando aula de inglês, mas eu falei, eu vou para os Estados Unidos, não tem opção, eu vou. E aconteceu que eu comecei a trabalhar na escola, a diretora falou para mim, Thiago, porque você tem esse sonho, eu vou te ajudar. Você só fala disso? Olha. Vou te ajudar, vou pagar uma viagem para você para os Estados Unidos. Você jura? E aí eu falei, como eu tinha uns amigos lá, eu falei, manda uma carta convite pra mim, eu vou ficar na casa de vocês, viu? Não, você conhecia os processos. Desculpa te interromper, Thiago, mas tem uma parte da história que me chamou muita atenção. Primeiro, você conhecia muito bem os passos pro seu sonho. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Segunda coisa, você viabilizava o tempo todo os caminhos, né? Então, o negócio da biologia, você foi ali, tá, se eu não posso por esse aqui, como é que eu vou por ali? E por último, você estava sempre muito pronto, eu percebi, né? Com os gringos, estava sempre muito pronto para as oportunidades que surgiam. Verdade, era uma coisa que eu sempre tinha na minha cabeça, assim. Se eu quero ir para os Estados Unidos, eu tenho que minimamente falar inglês, né? Sim. Então, por isso que foi a primeira coisa que eu batalhei para ter habilidade para ter o tal. Eu fui fazer meu passaporte sem nenhuma possibilidade à vista à frente. Mas eu falei, e quando eu fui fazer meu passaporte, eu até chorei. E tô emocionado que eu fiquei. Era um passo muito importante. Era assim, era a forma física de que você poderia entrar lá. Exatamente. E também, porque eu sabia que da noite pro dia uma oportunidade ia aparecer. Era o que tinha na minha cabeça. Você sentia, Thiago? Eu sentia tanto que eu vou falar uma coisa aqui que talvez o povo de casa vai pensar que eu sou louco. Manda ver. Mas eu materializava o que eu sonhava viver. Como assim? Na minha casa tinha aquela caixinha de correio. Todos os dias antes de ir para a universidade eu abria a caixinha, botava a mão e eu falava, um dia eu vou receber um convite para os Estados Unidos por essa caixa. Eu fiz isso durante anos. Nossa, eu tô arrepiada. A primeira vez que eu fui no cinema, eu assisti Spider-Man. Acho que eu tinha 12 anos. Quando acabou o filme, eu fui lá e toquei na tela, um dia eu vou participar de um filme no cinema. E aí eu comecei a fazer isso. Toda vez que eu ia pro cinema é lá. Um dia eu vou participar de um filme. Um dia eu vou participar de um filme. Eu sempre sonhei fazer filme e tal. Então, da mesma forma, essa família que meu pai construiu a casa, era ter trazido... Eu tenho uma agenda que eu fazia journals, né? E aí eu tinha essa agenda que eu escrevia como foi meu dia em inglês pra treinar. E eu botava fotos e tal. E a primeira página dessa agenda é uma foto dessa família que meu pai construiu a casa nos Estados Unidos, né? E eu escrevi assim, de alguma forma eu sinto que essa família vai me ajudar a realizar meu sonho. É a primeira capa, eu vou te mandar pra você botar aí na edição da pós. Então eu sempre fazia muito isso, né? Pra trazer para o mundo físico coisas que eu já via no espiritual. Porque na sua realidade não dava para buscar, né? Não tinha onde, né? Como é que você olhava para a sua volta e falava, caramba, nada aqui me diz isso. Nada disso me diz isso. Assim, eu nem falei muito do background de onde eu fui criado, né? Sim. Um ambiente, muita violência, muita criminalidade. Você tem ideia, na rua que eu morava, hoje de 7 meninos, hoje só tá vivo, eu, meu irmão e mais um, só tem 3. Dos 7, só 3 que estão vivos, eu, meu irmão e outro rapaz. Eu fico imaginando a presença de espírito dos seus pais para conseguir criar 3 filhos nessa realidade idôneos. E ainda minha mãe tendo que ir para casa da galera criar os filhos deles, né?
e deixava a gente em casa. Os princípios dela tinham que estar muito firmes para que eles se sustentassem, mesmo ela precisando se ausentar. Exatamente. Então, assim, eu sou muito grato à minha família, aos meus pais. Eles implantaram em mim muitas sementes que me tornaram o homem que eu sou hoje. E isso é algo que eu passo para o meu filho. Assim, eu tenho um filho de 2 anos. E já estou podendo proporcionar para eles tantas coisas que eram tão distantes, tão surreais, né, para mim, na minha infância. Então, quando eu recebi esse convite, né, a minha diretora falou, vou pagar para você ir. Eu peguei e fui lá, preenchi os documentos, já tinha meu passaporte, tudo. Pedi pra galera dos Estados Unidos mandar uma carta convite. Venho eu pra São Paulo. Primeira vez que eu venho pra São Paulo pra entrevista do visto. E aí eles negam meu visto. E aí eu falo, mano, não acredito. Tipo, estão pagando pra eu ir, não é possível. Eles negaram meu visto. E aí eu peguei um último dinheiro que eu consegui juntar e fui pra Recife. Porque é tudo muito caro, né? Antigamente o visto era 2 dias. Sim. Tinha que ter hotel, passagem de avião, vindo da Bahia pra cá. Alimentação. Sim. Aí eu fui pra Recife. Aí o cara ele queria me dar o visto. Sim. Mas quando ele tava falando comigo, chegou alguém do lado dele e começou a fazer só assim, ó. E ele falava a pessoa. E é polêmico, mas a gente sabe que até hoje é assim, né? Eles fazem o que querem, a verdade é essa. Não se tem um critério, né? Uhum. Você não sabe por que foi, que não é, por que não foi. Exatamente. Então, ele negou meu visto de novo. Então, com 2 vistos negados, aí foi o baque que eu precisava levar pra eu falar assim, eu vou viver minha vida, vou parar de sonhar com isso. E foi quando realmente eu me fechei pra esse sonho. E eu pensava assim, quando o lugar de onde você veio, ninguém tá vencendo, é muito difícil você imaginar que você vai vencer também. Então eu pensava, por que eu? Então eu tinha essa mentalidade assim, eu pensava assim, nem todo mundo vai conseguir realizar seu sonho, por que eu vou? Eu tenho convicção disso até hoje, né? Que infelizmente nem todo mundo consegue realizar o que sonha. Sim. E eu pensei, talvez eu não vou ser um dos sortudos. Então nesse tempo, eu continuei dando aula em escolas e comecei a me dedicar ao que eu amava, que é fazer teatro. E aí eu fiz um filme na minha cidade, independente. Eu tinha uma companhia de teatro na época. E aí a gente fez esse filme e fomos indicados em 7 categorias no Festival Internacional de Cinema lá no Rio. Olha que curioso, não era hora desse sonho, mas o do Spider-Man tava vivo lá. Tava fazendo filme. Tava. E aí eu falei, nossa, que maluco. A gente fez um filme aqui independente, de forma completamente amadora, né? E independente mesmo no sentido de cinema de guerrilha. Uhum. E a gente foi indicado, na época a gente estava concorrendo com alguns filmes da Globo Filmes. Não tinha na época não tinha Globoplay. E das 7 indicações a gente levou 3 estatuetas. E aquilo ali foi um frescor assim no meu sonho de fazer cinema. E de ir para os Estados Unidos também. Começou a voltar de novo assim, cara, eu tenho que ir para os Estados Unidos estudar cinema. E aí, eu lembro que teve um dia que eu estava na minha universidade. Eu não tive acesso a computador. Eu só vim ter acesso a computador, acho que no meu último ano de universidade, né? E internet em casa. Então, eu fazia os trabalhos na universidade. Uhum. E aí um dia eu tava pesquisando no Google Escola de Cinema nos Estados Unidos. Aí eu me deparei com o site da New York Film Academy. E aí quando eu entrei no site, tem uma foto de mim dirigindo uma cena. E o menino parecia muito comigo. E aí eu imprimi essa foto. Eu acredito em sinais, tá? Eu sou dessas. Acredita? Total. Pois ali foi um sinal pra mim. Eu imprimi essa foto e colei naquela agenda. E aí eu falei, um dia eu vou estudar nessa escola. Eu assisti o trailer da escola tanto que parecia que se me soltasse lá, eu sabia onde era cada coisa. Cada detalhe, os cartazes do corredor, o chão de xadrez, a entrada, assim, que parecia um monte de posts de filmes. Eu sabia cada detalhe da escola porque eu assisti o trailer centenas de vezes e eu falava, um dia eu vou estudar nessa escola. E às vezes quando você tem um sonho um pouco diferente da galera que convive com você, acontece uma coisa que aconteceu com José. Tem uma história na Bíblia que é muito legal. Que José, ele tinha os irmãos dele e ele começou a ter alguns sonhos.
né? Que é não sonho de desejo, mas sonho mesmo. Deitava e via histórias acontecendo. E esse sonho sempre colocava ele em destaque em relação aos irmãos. Que os irmãos se prostravam diante dele, que ele era poderoso. Isso gerava no coração dos irmãos muita raiva, né? Inveja, tanto que tramaram e venderam ele. Então, às vezes, eu também sentia isso, que quando eu compartilhava meu sonho, algumas pessoas até riam de mim, achavam que era loucura, que... Aonde é que você já se viu? Como é que você vai conseguir para os Estados Unidos? Eu ia te perguntar isso, se você foi ridicularizado, ou se você chegou a compartilhar com alguém. Então, durante muito tempo que eu falava, todo mundo sabia que era... Tanto que meu apelido era Sonhador. Mas não tem nada melhor para alguém que sonha do que alguém... jogar uma pedra nesse sonho, te duvidar de você, te colocar para baixo, porque isso te dá mais força para você, porque isso te dá mais força para você seguir, né? Então, eu parei de compartilhar isso com as pessoas, mas eu mantinha meu foco. Eu quero precisar de estudar cinema. Anos se passaram, ganhei esse prêmio, e aí eu ganhei um dinheiro também, né, com prêmio e tal. Eu falei, agora é a hora de tentar mais uma vez. Vamos tentar ir para os Estados Unidos, Thiago? Vamos. Que mente forte, homem. E aí eu falei, agora vamos tentar. E foi aí que eu tive meu primeiro resultado com internet e conteúdo. Isso eu nem era produtor de conteúdo, nem imaginava que um dia ia trabalhar com internet. Mas eu fiz um vídeo nas redes sociais contando a minha história, minha jornada, como eu aprendi inglês, as portas fechadas, mostrando os prêmios que eu tinha ganhado. Ia sair na mídia, no jornal, né? Tipo assim, a mídia sempre gosta de contar essas histórias, né? Uhum. E aí, eu fiz esse vídeo contando a minha história, pedindo para as pessoas doarem para eu estudar na New York Film Academy. E aí, começou a viralizar esse vídeo. E saiu, eu fui pra Globo, pra vários jornais e rádio, e contando a minha história. E o povo começou a doar dinheiro. Pessoas que nunca me viram começaram a doar dinheiro, grana. E eu fui, nossa, parece que vai acontecer, mas foi tantos nãos, eu não vou me... botar 100% de... A gente fica machucado, né? Querendo ou não, a gente fica ali... Opa! Eu fiquei com medo, de Sim. verdade. E sabe qual é o meu maior medo? Meu maior medo era como eu ia devolver o dinheiro do povo que eu não sabia de onde veio. Quando eu botava na minha cabeça no travesseiro pra pensar nisso, eu não conseguia dormir. Como é que eu vou devolver o dinheiro do povo? Se não der certo. Mas tudo tem um propósito, né? Chegou o último dia pra pagar o curso. E eu só tinha 6 mil reais. Na época eu precisava de um valor mais ou menos uns 50 mil. E minha família não tinha de onde tirar. E eu fiz aquela coisa que criança fazia antigamente. Lá, pelo menos, era uma coisa da minha casa, né? A gente abria a Bíblia assim, o versículo que caía, Deus está falando comigo. E eu fiz esse negócio. E no dia, eu abri o versículo e caiu um texto que falava assim, abrirei caminhos para você no meio do deserto e fontes de mananciais. Aí eu falei, então amém. Eu recebo essa palavra. Poderia ser um apocalipse, mas não, era isso. Era isso, Uau. eu sabia que era isso. E aí, passou o dia, eu já tinha computador com internet em casa nessa época, né, que eu já tinha terminado a universidade e tal. E aí eu recebo, era Hotmail na época. Aí tinha um pop-up, meu computador era configurado para ter um sonzinho, tipo um apito. Aí eu vi, não consigo nem fazer que minha voz tá rouca. Aí quando eu vejo um e-mail, aí quando eu vejo remetente, New York Film Academy, eu falei, pronto, eles vão me dizer que acabou pra mim, que não tem mais como pagar e tal. E aí quando eu abro esse e-mail, tá assim, um texto. Obrigado pelo seu pagamento, seja bem-vindo à Academia de Cinema de Nova York, aqui anexada está o recibo de pagamento e todas as instruções para os próximos passos. Thiago, segura um pouquinho essa parte da história. Fez igual o João Kleber. Peraí. Gente, eu amo gente, eu odeio conta, mas eu sei a diferença de 6 para 50 mil. Peraí, como é que isso aconteceu? Eu também não sabia, só sabia que eu só fazia chorar. Minha mãe tava em casa, a gente se abraçou, foi tipo cena de filme de drama no final ali. E aí a gente... Mas até eu tô aqui, Como isso aconteceu? É emocionante mesmo. Se botasse uma trilha sonora, podia ser final de novela da Globo. Total. E aí, eu fiquei assim, ainda muito uma mistura de sentimentos, de gratidão, de eu conseguir, mas uma grande dúvida, se isso foi um erro. Porque eu não paguei, os 6 mil estavam na minha conta ainda.
Você não pagou, tipo assim, você não deu nem um sinal, né? 10%. Aham. Não, porque até que eu tinha que fazer câmbio, eu tinha que ir no e-transfer, ir no Banco do Brasil. Enfim, era todo um rolê. Sim. E aconteceu que eu mandei e-mail pra escola perguntando o que foi que aconteceu, né? Eles falaram, Thiago, uma pessoa aqui nos Estados Unidos viu seu vídeo, ligou pra escola e pagou seu curso. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, porque eu não consigo falar. A gente nunca sabe onde o nosso esforço pode chegar, né? Isso é mágico, Thiago, de um jeito. Talvez tenha alguém assistindo a gente agora que possa estar achando que seus esforços são em vão. Tô fazendo, não vejo resultado, tô me esforçando, tô perseverando, tô rezando, tô tudo. E não tá indo. Gente, a gente não sabe. Se alguém nos Estados Unidos pode ver o seu trabalho, não dá pra saber. Não dá pra saber. E eu não Você tinha não fazia seguidores. ideia. Não é que eu já era conhecido, não tinha seguidores. Você que tá aí com 100 seguidores, vai ver lá o Instagram do Prof. Thiago hoje, né? Todo bem sucedido. Você que tá aí com seus 100, 10 seguidores, foca nas tuas coisinhas. Exatamente. E esse vídeo nunca teria chegado lá se ele não tivesse sido feito. Nossa, tô arrepiada. Mesmo. Então, existem coisas que Deus vai fazer por você, mas tem coisas que você precisa fazer. E então essa era a coisa que eu precisava fazer, o vídeo. Aí depois, nessa mesma semana, eu recebo uma ligação dos Estados Unidos. Aí, quando eu recebo, alô. E aí, Thiago, já tá pronto pra vir pros Estados Unidos? Aí eu falei, tô. Quem é? É o Justin. O Justin, ele era filho daquela família que meu pai construiu a casa quando eu era criança. E ele viu meu vídeo. E ele se juntou com os irmãos deles e eles pagaram meu curso. Então, aquele pontinho, tava a foto lá na minha agenda, se conectou aqui. E agora, full circle moment. E ali naquele momento eu falei, mano, eu tenho uma agenda aqui. E essa família realmente estava ligada para construir me ajudar Nossa, a realizar meu sonho. olha, eu tô emocionada mesmo, real. Então, quando eu vi aquilo ali, eu me senti tão amado, tão querido. E eu pensei, Thiago, você vai ser um daqueles que realiza sonhos. Então, isso sempre tem um significado muito grande na minha vida. E eu sou muito grato a todo mundo que fez parte disso. Das pessoas que doaram, que nunca me viram na vida, a essa família que me ajudou lá nos Estados Unidos, aos meios de comunicação que divulgaram minha história, né? Então, são várias mãos. Então, eu de maneira alguma posso bater no peito e dizer foi esforço meu, foi mérito meu. Teve muito esforço, muita energia meu, sim, mas teve muitas mãos que me ajudaram. Então, quando eu fui para Nova York, eu senti que eu tava carregando o meu bairro todo nas Como é que foi costas. chegar em Nova York? Botar os pés lá, Thiago? O que você sentiu? Conta pra gente. Olha, parecia que eu estava entrando dentro de um cenário de um filme. E a cidade estava bem silenciosa, que eu cheguei no dia 1º de janeiro. O povo estava em pós-Réveillon, né? Tava bem silenciosa a cidade. E eu peguei o táxi amarelo, e aí eu tô passando pelos bairros. Da sessão da assim. tarde, Thiago. Gente, eu só lembrava dos filmes, dos clipes do Chris Brown que eu assistia. Chris Brown, Mano, eu vou te dizer que foi um dos momentos mais mágicos. Eu tenho umas imagens de gravadas aqui no meu HD aqui, que eu não esqueço de jeito nenhum. E o mais legal disso tudo é que eles pagaram minha escola, mas o meu visto tinha sido negado 2 vezes, né? Então, eu fui com muito medo pra minha última entrevista. Voltei pra Recife. Minha entrevista durou 20 minutos. Ele fez todas as perguntas em português, depois tudo em inglês. Eu levei todos os documentos, fotos do jornal que eu saí, a carta de aceite da universidade, tudo. E agora você não tava mais sozinho, você tinha Justin, a família do Justin, né? Exatamente. E você lembra que eu sempre botava a mão na caixa de correio? Sim. Como tudo foi muito rápido, você não consegue agendar uma entrevista de um dia pro outro, né? Tem que ver o dia que tem vaga. No mês de dezembro, só tinha data, eu acho que era dia 12 de dezembro, né? E depois, se eu tinha que conseguir o visto, passagem, tudo. Então era tudo muito em cima. E ainda mais viajar para Nova York perto do Natal. Quanto caro ia ser? Sim. Então, O Natal do Esqueceram de Mim, o Natal de tantos filmes que a gente assiste, exatamente. Né? Então, o que aconteceu foi que eu tinha esse objetivo, né, de conseguir esse visto
e fazer essa viagem. Só que eu tinha que receber uma carta da escola lá dos Estados Unidos, que é uma carta física, que é um documento chamado I-20, né? Para visto de estudante. Não pode ser enviado por correio, porque tem que ser impresso. E como eu pago dia 30, esse negócio na época vinha de avião e tal, demorava, eles davam um prazo de 10 dias para chegar. Então, era tudo muito cravado. Resultado, eu comprei a passagem de avião para Recife, agendei o visto sem ter esse documento na minha mão, porque o ideal era eu receber para depois agendar. E foi tudo pela fé. Então, chegou o dia para eu viajar para Recife. Eu vou ia ser à noite. E essa carta não tinha chegado. E se eu fosse falar sem essa carta, nem adiantava. Porque era o I-20, o documento obrigatório. Você não ia entrar? Não ia entrar. Também me lembro hoje. Eu guardo até hoje na minha casa esse envelope que chegou naquela carta. Tem que moldurar esse negócio, gente. No dia de eu viajar, essa carta chegou. E veio num envelope de papelão do UPS. E você colocou a mão na caixa do correio? Botei lá e peguei. E aí, na hora que eu peguei aquele ali, eu chorei tanto. Eu tava treinando, sabe? E tem até uma trend agora nas redes sociais, né? 1 hora antes, 30 minutos antes, no momento. Eu até fiz uma lá no Niagara Falls, que eu acabei de chegar do Canadá. E eu peguei esse negócio, viajei, o timing perfeito, né? Quando algo tem que acontecer, nada impede. Isso eu acredito, que é pra ser tem muita força, gente. Sim. E aí eu viajei, fiz essa entrevista, e a mulher olhou pra mim no final e falou: que bom que hoje você falou a verdade. Seu visto está aprovado. Ainda com o deboche, hein? Ainda tive que ouvir esse deboche. Olha, fala, mas tudo bem, eu tô indo pra Nova York, nada vai estragar o meu humor hoje. Eu saí correndo do consulado com medo dela mudar de ideia. E aí, visto aprovado, escola paga, mas eu só tinha 6 mil, né? Como é que ia pagar hospedagem? Em dólar você ia tomar uma coquinha. Ia tomar uma coquinha, não, um sorriso. Passagem, nada. Só uma tubaína no máximo. E aí, mais coisas se moveram, né? Um casal de empresários da minha cidade me ligou e falou: ó, a gente vai te dar as passagens. Aí me deram as passagens. E lembra que eu falei que eu trabalhava com essa equipe de americanos uma vez por ano? Eu trabalhei com eles durante 7 anos. Sempre eles vinham de Kentucky, Indiana, Texas. Retenção check. Né? E aí, teve um ano só que veio uma equipe de Nova York, mas sempre era do interior, nunca era de Nova York. Mas teve um desses 7 anos que veio uma equipe de Nova York. Tinha mais intérpretes, não era só eu. A gente era dividido por grupos. Nesse ano, me botaram no grupo para trabalhar com o povo de Nova York. E tinha uma senhorinha nesse grupo. Eu falei com ela do meu sonho. E ela falou: se Deus quiser, um dia você vai. Sabe o que eu fazia? Todo ano eu levava uma agenda. E no final das viagens, que iam 50 americanos, 30... no final da viagem eu pedia pra todo mundo escrever seu nome, seu e-mail e seu telefone nessa minha agenda. Gente, ele tinha um mailing na agenda. O mailing da realização de sonhos. Já era a lista de realização do sonho. Tiago. Eu tinha, tá até tudo lá na minha casa. Se um dia eu escrever um livro, vou poder botar esses prints. E aí eu fui procurar esse caderno e achei o contato dessa senhora de Nova York. E aí eu consegui contato com ela. Ela falou: ó, pode ficar na minha casa, você não vai pagar nada. E aí eu tive essa hospedagem, as passagens, o visto e o curso. E aí sim, com paz de espírito, sabendo que ia dar tudo certo, eu embarquei para Nova York. Minha mãe me levou para o aeroporto e ali eu pisei, saí do avião, pisei com o pé direito. Era um avião que você descia na escadinha assim no chão, não era daqueles gates assim que a gente sai no corredor assim elevado. Pisei com o pé direito e quando eu pisei eu falei: eu também vou conquistar esse país. E aí fui para viver essa experiência lá na New York Film Academy. E conquistou muitos outros agora, né? É Canadá, é Estados Unidos. E como é que esse Tiago foi parar na Fluency? Então, a Fluency foi uma coisa muito recente, né? Eu trabalhei 13 anos como professor, 7 anos em uma escola específica. E aí, quase acabando, quando começou a pandemia, eu resolvi me aventurar em fazer uns conteúdos na internet com dicas de inglês. Afinal, já tinha viralizado, não é mesmo? Né? Mas ninguém sabia quem eu era, que já tinha passado muitos anos. E aí, eu comecei a fazer uns conteúdos e tal, e veio um convite para eu trabalhar numa TV em Salvador. Era um cara de Nova York que veio para o Brasil. Você é nova-iorquino, na verdade. Tá Nova-iorquino sangue, né? O baiano mais nova-iorquino que a gente vai conhecer. Esqueça tudo. E aí eu
Ele me ligou, falou, você quer trabalhar com a gente e tal? Aí eu falei, eu queria uma experiência diferente, eu sempre sonhei trabalhar com cinema, TV, e ele era diretor da BET, lá nos Estados Unidos, que é o maior canal de entretenimento negro norte-americano. Então, assim, o cara tinha acesso, entrevistou Obama, Beyoncé, assim, nomes gigantes, Sim. né? Já tinha ganhado, premiado. Então eu falei, eu quero estar nesse ambiente, né? Vai me proporcionar oportunidades. Eu fui para Salvador e trabalhei 2 anos na Afro TV. Ali dirigi meu primeiro trabalho com Netflix, dirigi um reality musical para Doritos. A gente fez muitos projetos bem legais e eu ali como diretor, né? Já tinha voltado de escola de cinema. E nesse período a pandemia bateu forte e aí a TV não conseguiu se sustentar, né? Sim. Ele recebia um investidor estrangeiro, né? O pessoal, todo mundo tirou. Uhum. E eu tive que voltar para Feira de Santana para dar aula de novo nas escolas. E como eu falei, agora eu não vou pegar a agenda fechada não, porque eu quero focar em conteúdo. Não sabia onde é que ia me levar, mas aí eu tive meu primeiro viral, que foi do In English Please, no TikTok. E aí o meu TikTok cresceu assim, eu tinha 13 mil seguidores, pulou para 130 em um mês, 130 mil. E aí o TikTok me chamou para ser a cara de uma campanha global, para representar o Brasil. Eu e outra menina daqui de São Paulo. Uhum. Eram 2 TikTokers por cada país. Uhum. E eles me convidaram para essa campanha. E eu fiquei, nossa, tão lisonjeado, porque tinha tanta gente maior do que eu. E eu fui, né, com toda a cara, toda a coragem e fiz essa campanha com eles. Foi incrível. E eu continuei dando ênfase a esse trabalho de produção de conteúdo. Ganhei um concurso de produção de conteúdo brasileiro com a CBF, que me levou para a Copa do Mundo, com a seleção brasileira de futebol no Catar. Então eu tinha acesso aos jogadores, eu ia para os treinos, o barbeiro deles cortava meu cabelo, eu fiquei numa casa de influenciadores, foi incrível. Tudo ir para a Copa do Mundo, Foi gente, incrível, tudo. Incrível. E nesse período, as pessoas já estavam começando a conhecer o teacher Thiago Rocha, estava viralizando também no Instagram, e foi quando surgiu esse convite da Fluency para eu fazer parte dos cursos deles e me tornar uma das caras dessa escola. Eu fiquei muito feliz, porque a Fluency tem uma influência muito grande no mercado brasileiro e também na área de educação, América Latina também. Tem projetos muito bacanas com a ONU também, coisas bem legais. E eu queria fazer parte disso, queria estar com os maiores. E tinha muita gente que eu já admirava muito, né? A Lilian, que eu assistia os vídeos dela no YouTube. Maravilhosa. As Gêmeas do Inglês, a teacher Paula Gabriela, o Gavin Roy. Sim. Gigante no YouTube. Acompanho todos esses, maravilhosos, né? mesmo. Eu falei, quando me chamaram, me quiseram estar do lado dessa galera, eu falei, mano, que honra. E aí foi assim que eu entrei na Fluency. Eu assinei minha reunião de convite para entrar na Fluency, eu tava no Catar. Foi, a gente fez uma Zoom, e eu tava lá no Catar, então foi incrível. Sim. E o Catar que me trouxe para São Paulo. Então, olha que coisa louca, né? Voltou para Salvador, de Nova York para Salvador, de Salvador para Feira de Santana. Opa, São Paulo, Catar, Fluency, São Paulo. E vim morar em São Paulo. Tô morando lá em Alphaville e uma experiência maravilhosa, assim, um lugar muito gostoso, bem seguro pra família. Sim. E, nossa, eu tô vivendo um sonho. Às vezes eu falo assim, meu Deus, tomara que eu não acorde. E como é que posso entrar num assunto mais pessoal? Vai lá. Sua história é muito inspiradora. E como é que você conheceu a sua esposa e trouxeram esse filhote maravilhoso? A gente se conheceu na igreja. Eu conheci ela, tinha 13 anos. E eu tinha 16, eu acho, mais Amor ou menos. antigo, gente. De infância, né? E aí, eu dava aula de teatro na igreja dela. Como é o nome dela? Amanda. Amanda vai assistir esse podcast com certeza. Amanda Magalhães. Beijo, amor. E beijo, Kevin, também. Oh. E aí a gente se conheceu na igreja, mas aí depois eu não era da mesma igreja que ela, então eu dei essa oficina num acampamento de artes lá. E depois de anos a gente se reencontrou, porque meu melhor amigo começou a namorar com a irmã dela. Então acabava que a gente estava nos mesmos ambientes em muitos momentos. Sim. Meu melhor amigo noivou com a irmã dela e tudo. Então, ela canta, né? Ela tem uma voz incrível. Inclusive, ela foi até The Voice em 2019. E tem um dom, assim... Nunca fez aula, mas ela é incrível. Sim. E quando eu conheci ela tava cantando. Esse podcast está muito artístico, eu tô adorando. Né? Tá. E quando eu conheci ela tava cantando, nunca esqueci, né? Daquela voz. E depois que eu encontrei, alguns anos depois, a gente se conectou de uma forma muito gostosa. E foi amor mesmo,
um amor muito verdadeiro. E a gente construiu hoje aí a nossa família, né? Lindo. Passamos por todas essas provas juntos, né? A Amanda, ela sempre foi muito parceira em tudo, né? E eu lembro que eu andava de moto, a gente ia pros lugares com a mala assim, na moto, e a gente às vezes levava ela a gente ia pra casamento, alguns eventos, ela toda chique de salto, aí a moto não pegava, aí eu tinha que correr pra pra botar a moto pra pegar na corrida. E ela nunca reclamava, nunca falava nada, assim, sabe? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho e muito prazer em investir nela, em contribuir com o crescimento dela, né? Quando ela foi pro The Voice, eu que fiz a inscrição dela. E a gente, assim, um apoiando o outro. E aí a gente tem o Kevin aí, que a gente tá criando ele com educação bilíngue. O menino com 1 ano já foi fazer o aniversário dele na Disney. Gente, os vídeos são muito fofos. Ele tá falando inglês muito bem. Assim, eu tô muito orgulhoso dele. Thiago, você contou uma história linda pra gente. Tenho certeza que tem muito mais detalhes aí que a gente não conseguiu entrar, mas assim, eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente vai olhar pras próprias habilidades hoje e falar, uau, esse cara pegava livro de inglês emprestado, assim, tem muitas coisas valiosas que podem fazer as pessoas olharem para as próprias habilidades. Sim. E de todas as suas habilidades, qual que você acha que fez mais diferença para você estar aqui hoje? Eu sempre fui uma pessoa constante e resiliente. Eu costumo dizer para as pessoas que muita gente fala comigo, eu queria começar a produzir conteúdo, eu queria viver da internet, eu queria mudar a minha vida. E eu pergunto, quanto você está disposto a fazer isso todo dia quando ninguém está te olhando? Porque o início é muito difícil. Flopa, né? Você posta lá um negócio flopa. É muito difícil. E assim, você bota muita energia para não ver resultado. Mas você não pode parar. Então, eu acho que, com certeza, o que me trouxe aqui foi a constância. Quando eu botava uma coisa na minha cabeça, nossa, eu vou até o fim. E todo dia, né, Thiago? Eu vou até o fim. E todo dia eu tento ser um pouco melhor do que fui ontem. Tem dias que eu vou errar, tem dias que eu vou estar desanimado, mas eu vou mesmo assim. E eu nunca tive... E resiliência é de saber que as portas fechadas não significam que elas um dia não vão se abrir. Então, eu procurei e bati em muitas portas. Eu nem contei tudo que eu tentei fazer para ir para os Estados Unidos aqui, né? Sorteio que tinha na internet, eu ia junto. Tudo que tinha nos Estados Unidos eu ia atrás. E bati em várias portas, mas no final do dia, uma porta se abriu para mim. Que nem foi eu que bati nela, porque eu nem sabia que ela existia. Né? Ela era sua, né? Ela era minha. Sim. Da mesma forma que eu digo para as pessoas que nem toda porta aberta é para você entrar. Tem que esperar o momento certo. Se eu tivesse ido da primeira vez, talvez eu não estaria aqui hoje contando para você essa história. Sim. Né? Faz muito sentido. Então, tudo é no tempo certo. E eu falo para as pessoas, seja constante. Seja disposto a fazer todo dia, mesmo que ninguém esteja te vendo. Né? E resiliência é a capacidade de envergar, mas não quebrar. Sim. Então, nega meu visto, eu vou para Recife. Nega meu visto, eu espero, mas eu vou tentar de novo. Cancelou o contrato, eu vou tentar agora para o Canadá. Eu vou tentar até eu conseguir. Porque, afinal de contas, o que é uma vida sem sonhos? Eu não consigo imaginar a minha vida sem sonhos. É o meu gás, minha gasolina para ir todo dia fazer o que eu faço. Nossa, Thiago, que história inspiradora. Eu tô emocionada mesmo. Tenho certeza que quem assistir a gente também vai ficar. Eu poderia ficar aqui a noite toda conversando com você, de verdade, assim, porque são muitos detalhes, são muitas sincronicidades, são muitas provas, né, da existência de Deus ou algo superior, não sei, que você que tá em casa acredita, que conectou a tua vida ao teu sonho. A gente tem um quadro aqui que chama Gente Como a Gente. A gente senta aqui com pessoas muito bem-sucedidas no que fazem, que estão dando muito certo naquela carreira que escolheram através das próprias habilidades. Inclusive, eu sou super contra aquele discurso, né? E esse podcast é sobre isso, de adquirir novas habilidades, novas habilidades. Não, às vezes você tem habilidades, você não tá fazendo nada com elas. Faz com as suas e vai adquirindo novas. Não precisa só adquirir novas e não fazer nada, né? E as pessoas querem saber o que você faz que é igual a todo mundo, porque nem todo mundo tem essa resiliência, nem todo mundo tem essa constância, mas todo mundo tem alguma coisa ali que faz que é igual a todo mundo. Então a primeira coisa é, com o que vale a pena gastar dinheiro? Com viagens. Eu prezo experiências a bens materiais. Maravilha. O que é superestimado? Todo mundo gosta e se acha, nem isso tudo. Café. Gente, os meus convidados sempre polemizam esse tema. Já teve Beatles, e meu nome é Julian por causa do John Lennon, então eu fiquei arrasada.
Sim. Já teve risoto, que é uma das minhas comidas preferidas. Já teve NFL e agora nós temos café. Gente, esse podcast acabou, não vai ser nenhuma pergunta. Mas você gosta ou não gosta mesmo? Não. Não? Não. Tá. Adorei. Café é muito polêmico, adorei. Nossa, todo lugar que eu vou, eu sou o único que não gosta. Café você... Não. Vocês estão enfatizando muito isso. Ainda mais pra mim que sou do audiovisual, no set de filmagem, todo mundo bebe café. Sim. Até pra ficar acordado mesmo, né? Real. O que você faz quando ninguém tá olhando? O que eu faço quando ninguém tá olhando? Eu furo a minha dieta. Quem não? Quem não? Nossa, todo ano, meu Deus. Tá aí uma coisa que eu não fui constante. Minha dieta. Tá aí. A única, gente, ele tem esse direito, entendeu? A gente tá te autorizando, Thiago. Tá tranquilo. E, por último, um livro ou um filme ou algo que você assistiu, teve contato que mudou a sua vida? É um filme que não é um filme premiado, não é um filme de arte, mas é um filme que marcou muito a minha vida, que o nome é Desafiando Gigantes. E é até um filme cristão, assim, a nível... Depois que eu estudei cinema, a nível de produção cinematográfica, não é um filme relevante nesse sentido. Mas aquele filme mexeu tanto em mim que me deu a vontade de querer estudar cinema, vendo aquele filme. Então, eu já assisti ele mais de 30 vezes. E é o meu filme... Fala, né, que tem um livro de cabeceira, esse é meu filme de cabeceira. Thiago, muito obrigada por você ter vindo. Eu sou muito grata por você ter contado essa história pra gente com todos os detalhes, sem pular nenhuma parte. Trazer inspiração mesmo pras pessoas, porque realmente é muito inspirador. E eu espero que, nossa, você faça ainda mais sucesso, alcance ainda mais pessoas, você merece muito. Seja também o Justin da vida de alguém, né? Amém. Que você possa contribuir com muitas pessoas. Pessoal, se você gostou, comenta, compartilha, curte. Manda pra alguém que você acha que esteja precisando de resiliência, de constância e de esperança nesse momento. Um beijo e até a próxima.